paz de nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Gênesis capítulo 29. Vamos falar com Deus, pedindo que o Espírito Santo venha nos direcionar a cada um aqui presente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nesse momento entramos na Tua presença para que seja o Teu nome exaltado e glorificado. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha levantar aquele que se sente caído, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Então, em Gênesis capítulo 29, e fala sobre quando Labão enganou a Jacó. Jacó esteve trabalhando com Labão, não, para poder casar com uma das suas filhas, que se chamava Raquel. Só que Labão, no momento de entregar a Raquel para casar-se com Jacó, e Labão enganou, porque ele fez com que, em vez de ser Raquel a ser entregue para casar-se com Jacó, ele entregou a sua filha Lia. Então, e Jacó só se deu conta no dia seguinte, não? Então ele foi lá e falou com Labão: e por que me fizeste isso? Por que me enganaste? Porque eu trabalhei para Raquel e tu me entregaste a Lia. Por que fizeste isto comigo? Eu fui sincero contigo, não? Então aqui, depois, e Labão, como desculpa, não? Pela sua mentira, pelo seu engano, como desculpa, ele falou: não, e sabes o que é? É que nós temos que respeitar a tradição, porque pela tradição, e não se pode dar a menor antes que a primogênita. Então, tem que ser, eu tenho que te entregar primeiro a filha, não? A minha filha maior, porque senão não estou a cumprir conforme a nossa tradição. Então, ok, Jacó aceitou e trabalhou outros 7 anos mais para poder se casar com Raquel. Mas só que, uma vez que Jacó se casou com Raquel, aqui houve um desprezo pela pessoa de Lia. Então, no versículo 30 fala assim: e possuiu também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos, não? Ele se casou uma vez que se casou com Raquel, não? Ele serviu a Labão ainda mais 7 anos, certo? Mas só que ele amou mais a Raquel do que Lia. Então, uma vez que ele amou mais a Raquel do que Lia, Deus viu isso. Então, no versículo 31 fala assim: vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então, nós temos que entender que queremos ver realmente a manifestação de Deus na nossa vida quando somos... Porque é assim, o desprezo é um dos códigos principais de que Deus é conosco. Porque normalmente, quem é desprezado tem essa figura. Sabe, nós sabemos que Jesus, quando veio aqui nessa terra para nos dar a salvação, ele foi desprezado. Foi desprezado por muitos. Mas Jesus nunca se focou no desprezo. Ele sempre seguiu para frente. Ele sempre continuou a evangelizar. Ele sempre continuou a fazer a vontade do Pai. E perdoava cada vez que era desprezado. E quanto mais perdoava, mais o Pai exaltava aqui na terra. E nós queremos entender o porquê somos desprezados, e somos humilhados, porque ninguém nos dá o valor que temos, porque por quanto mais fazemos as pessoas, mais desprezados somos. Por quê? Porque muitas vezes quando nós fazemos as coisas, estamos à espera da recompensa dos homens. Estamos à espera de que o outro venha e nos glorifique aqui na terra. Estamos à espera de que o outro venha e fale assim: olha, tu fizeste isto bem, olha, isso, mas o outro tal, és o máximo, olha. Estamos à espera de elogios das pessoas. Em vez de entender que quem nos dá o pão nosso cada dia, que quem nos dá, que quem vem e nos exalta na frente de quem nos humilha, é Deus. Por isso que Deus, quando Lia foi desprezada por Jacó, aqui mesmo fala, Deus abriu a madre de Lia. E Raquel continuava estéril. Nós temos que entender que quando há um desprezo na nossa vida, não vamos ficar focados em quem nos está a desprezar. Vamos nos focar em Deus e falar assim: esse desprezo será para a honra e glória do meu Deus. Se eu estou sendo desprezada, é porque eu sei que meu Deus está vendo tudo. Eu sei que meu Deus está vendo tudo.
E eu sei também que meu Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Mas quando nós nos focamos no desprezo, começamos a ter ódio das pessoas, rancor, raiva, ressentimento. Então começamos a poluir, a apodrecer a nossa alma. Dentro de nós começa a ter tribulações, começa a ter inquietações, a nossa alma começa a se sentir pesada. Cada vez que falamos dessa pessoa, cada vez que falamos dessa situação, começamos a sentir um peso dentro de nós. Mas nós temos que entender que, se realmente queremos ver a glória de Deus na nossa vida, temos que nos posicionar, entender que todo aquele que é desprezado, Deus vem e abre a sua amada. E como é Deus abrindo a nossa amada nos dias de hoje? É Deus nos dá prosperidade com Ele. Deus nos dá firmeza, Deus levantar nossa autoestima, nos dá força, Deus e fazer com que aquele que nos desprezou possa ver e com os seus dois olhos assim, que Deus é conosco, que Deus fez a nossa vida. Mas para que Deus faça a nossa vida, primeiro temos que dar o perdão. Primeiro temos que entender que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra as trevas, contra o mal que domina ainda dentro dessas pessoas. Entende? Então sempre dar o perdão, sempre fazer com que Deus venha ser glorificado na nossa vida. Então aqui, e Jacó desprezar a Lia foi uma chave, foi algo e que moveu o coração de Deus. Porque Deus, aquele que é desprezado, Deus não deixa no chão. Por isso que muitas vezes os humilhados serão exaltados. Porque aquele que muitas vezes pensa que está pisando sobre nós e que sempre será assim, se engana. Se engana. E nós temos que entender que quando nós limpamos nosso coração, isso agrada ainda mais a Deus. Porque estamos sendo desprezados e em cima estamos a orar pedindo misericórdia por aqueles que nos desprezam. Isso agrada a Deus, porque assim fez nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Orou por aqueles que lhe feriram. Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Porque Jesus Cristo sabia que se eles soubessem realmente o que estão a fazer, não o fariam. Porque estavam a ferir o Filho de Deus. Mas Jesus ainda assim orou por eles. Então muitas vezes também as pessoas vêm nos ferem sem saber a intimidade que temos com Deus. Sem saber o que nós somos em Cristo Jesus. E muitas vezes nós queremos justificar as coisas. Queremos mostrar o nosso argumento. Em vez de deixar que Deus venha e mostre. Entende? Então, o desprezo que estamos a passar nesse momento não é para a morte. O desprezo que estamos a passar nesse momento é para que o nome de nosso Jesus Cristo seja glorificado, seja exaltado. Mas para isso temos que primeiro limpar o nosso coração. Porque se não limparmos o nosso coração, vamos continuar no fundo do poço. Não é que Deus não quer fazer, não. É que Deus com um coração sujo não pode trabalhar. Ele já nos deu a opção. Já nos deu a referência que é Jesus Cristo na cruz. Perdoando aquele que lhes ofendeu. E deixando que seja o Pai dando não fazendo a justiça para cada um, para aqueles que lhe ofenderam. Foi o Pai que fez justiça. Não somos nós. E é por isso que muitas vezes ficamos estancados, ficamos parados, porque queremos fazer justiça, queremos fazer as coisas da nossa forma e não conseguimos. E quando não conseguimos, pensamos que Deus não quer fazer, não é isso. É que o nosso coração está sujo. Quantas vezes eu tive que limpar o meu coração no meio do desprezo? Quantas vezes? E eu luto com isso todos os dias, no meio do desprezo. Mas cada vez que eu limpo o meu coração, eu venho e eu vejo claramente a mão de Deus na minha vida. E quem me está a desprezar também, vê claramente a mão de Deus na minha vida. Então não tenho que me preocupar com aqueles que me estão a condenar, com aqueles que querem ferir, com aqueles que querem me destruir. Não tenho que me preocupar com isso. Só tenho que me preocupar com agradar a Deus. Que a minha vida todos os dias agrade a Deus. Que o meu coração está sendo reto aos olhos de Deus. Que quando eu tenho falhas, erros, qualquer coisa que eu cometa que entristeça o Espírito Santo, eu venho diante de Deus, meu Pai me perdoe, limpa-me, restaura-me. Não me deixe seguir no mesmo erro. Entende? Porque senão vai começar a ansiedade, a depressão, a frustração, a baixa autoestima, só por causa do desprezo. E quem disse que Deus pensa isso de nós? Porque o outro desprezou? Porque o outro acha isso de nós? Quem disse que é assim como Deus pensa de nós? Porque Jacó, por desprezar a Lia, por Deus ver esse desprezo, Deus abençoou a Lia. Quem dava frutos, quem dava filhos era Lia, não Raquel. Então, quando nós entregamos nosso coração a Deus,
e deixamos que seja Deus a fazer a sua justiça e perdoamos quem nos tem ofendido, Deus vem e começa a nos prosperar. Começa a abrir a nossa vida com coisas que nós nunca tínhamos pedido a Deus, que nunca colocamos nem sequer a nossa oração. Mas Deus vem e faz. Por quê? Porque houve uma obediência. Onde há uma obediência, é impossível que Deus não se manifeste. Onde a pessoa se humilha e entende, olha, meu pai, eu também confesso que eu tenho também aí um pouco de culpa. Eu confesso também que eu também aí não sou uma santa, um santo, mas também que eu fiz erros. Então, meu pai, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas ofensas, também perdoe por aqueles que me estão a ofender. E aí, vamos manifestando Deus na nossa vida. Mas para isso tem que ter uma obediência. Tem que ter uma obediência. Então, aqui no versículo 32 fala assim: E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou o seu nome de Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Esse é um dos erros que nós cometemos. Por quê? Porque Deus já abençoa Lia com um filho. Por causa do desprezo, principalmente. Mas na mente de Lia, ela não entendia que Deus o abençoou não para que o marido a amasse, não para que agora tivesse o respeito do marido. Deus a abençoou para mostrar a Lia que Deus é com ela, que o seu Deus é maior que as suas lutas, que o seu Deus é maior que qualquer desprezo, qualquer humilhação, qualquer aflição que ela possa passar nesse mundo, que seu Deus é maior. Mas Lia não entendeu. Lia usou essa bênção que Deus lhe deu para fazer assim, ok, agora que tenho esse filho, agora que tenho essa bênção, então meu marido vai me amar mais que a Raquel. Ele também vai me amar agora. E isso é algo que normalmente costumamos fazer com a nossa vida. Deus nos abençoa e vamos outra vez a mendigar para quem nos desprezou. Vamos outra vez a querer mandar a mesma fúria, o mesmo ódio, falar assim, olha, Deus me abençoa, para tu veres que Deus é comigo, Deus não é contigo. Entende? Mas quando Deus nos abençoa, se queremos ver essas bênçãos multiplicadas, não vamos agora, não, porque Deus me abençoou, então a pessoa que me desprezou agora vai me amar. Deus me abençoou, agora, tanto que me humilhou, agora vai ver que não vale a pena seguir me humilhando, porque Deus já me abençoou, então sou uma pessoa que tem proteção de Deus, então se Deus é comigo, quem é contra mim? E às vezes ficamos achando, se não damos setas de maldições para o outro, mostrando, olha, Deus é comigo, bem feito, agora tu vais ver o fogo de Deus descer sobre ti. Se não temos esse tipo de comportamento, outro comportamento é, ai, como ele não me valorizava antes, talvez agora que Deus me abençoou, vai me valorizar. Continuamos com mente de escravatura. Porque Lília, mesmo vendo o Deus grande que estava ao lado dela, ela seguia com a mente de escravatura, a mente de escrava. Mente de mendigo, porque continuava a mendigar ao marido. Então nós muitas vezes continuamos a mendigar o que Deus já nos limpou, já nos libertou, continuamos a mendigar. Entende? Em vez de estar focado, meu Deus é grande. Porque é assim, os homens vão continuar a nos desprezar, porque o homem pensa hoje uma coisa, amanhã pensa outra coisa. Mas o nosso Deus é eterno. O nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então ele não vai vir hoje aqui, ai, agora assim, depois assim. Não. Mas Lia não entendeu. Lia não entendeu que o filho que ela teve é para a honra e glória do nosso Deus. Lia não entendeu que Deus queria tirar ela dessa mente de escravatura, dessa mente de mendigar o amor do marido. Lia só entendeu que Deus a abençoou com esse filho para que ela fosse para que ela conseguisse o amor do marido. Mas não é assim. Deus, quando abençoa, vamos colocar o foco no nosso Deus. Por enquanto estamos a colocar foco que, uma vez que eu tiver essa bênção, meu marido vai me respeitar. Uma vez que eu tiver essa bênção, meus filhos vão me respeitar. Uma vez que eu tiver essa bênção, no meu trabalho vão me respeitar. Uma vez que eu tiver essa bênção, e eu vou jogar na cara do outro. E seguimos com a mente de escravatura, mente de escravo. Porque estamos apegados àquilo que nos fez sofrer.
estamos apegados aqui, dependentes de que outros nos possam fazer felizes. E não entender que Deus quer que nós o adoremos a Ele, que nós glorifiquemos a Ele, que nós possamos entender que na nossa aflição, a única pessoa que vem como socorro na nossa vida é Deus. Porque se Deus não chega na nossa vida, e tudo aquilo que vem para nos afligir, vão nos comer vivo. Vão nos comer vivo. Porque a única pessoa que é o nosso socorro é Jesus Cristo. E não queremos entender isso. Deus nos abençoa, aí pensamos que agora o outro vai me respeitar. Em vez de falar assim, não, o meu socorro vem de Deus. Não depende de ninguém. Não é orgulho não, mas não depende de ninguém para eu ser feliz. Não depende de ninguém para eu ter aquilo que necessito. Porque quem me provê na minha vida, quem me dá aquilo que estou a precisar na minha vida, aquilo que me faz falta, é Deus. É Deus. Então Lia não entendeu aqui, então seguiu com a mente de escravo. Então no versículo 33 fala assim, e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada e deu-me também este filho, e chamou o seu nome de Simeão. Leia seguia, Deus seguia prosperando Leia em filhos, não? Porque ela seguia dando filhos, mas só que ela seguia com a mente de escrava. Seguia com a mentalidade escrava, porque aqui falou outra vez, olha, como fui desprezada, Deus agora me deu um outro filho. Então na sua mente era, então agora também vão deixar de me desprezar, porque já tenho o meu segundo filho. E não entendeu que ainda estando com desprezo, Deus é comigo. Ainda passando luta, aflições, humilhações, Deus é comigo. Então eu não tenho que estar baseado com meus sentimentos de acordo com o que o outro me está a fazer, mas sim entender que quanto mais me desprezam, mais no alto Deus me coloca. Quanto mais me desprezam, mais Deus me tira de aflições, Deus me tira das tribulações, mais Deus faz pela minha vida. Entende? Não é que Deus agora me abençoa, eu tenho que estar focado no outro que me está a fazer sofrer, não é isso? Deus não abençoa para isso. Deus abençoa para que o seu nome seja glorificado. Deus abençoa para colocar o propósito dele na nossa vida em marcha. Deus abençoa para mostrar àqueles que nos estão a desprezar que isso, o egoísmo, a arrogância não leva ninguém a nenhum lado. Entende? Mas não é para que nós venhamos nos exaltar. Por isso, às vezes, perdemos bênçãos, porque estamos preocupados em querer ser exaltados no meio das pessoas. Estamos preocupados em que o outro que me humilhava já não me humilhe mais. Não, deixa que humilhe, deixa. Deixa que continue a desprezar, deixa que continue a humilhar. Aquele que humilhou vai precisar de ti no dia da manhã. Mas é para a honra e glória do nosso Deus. E assim como diz na palavra, se o teu inimigo sentir sede, dá a ele água. Se o teu inimigo tem fome, dá pão. Se te pede pão, dá pão. Se te pede água, dá água. Entende? E isso vai fazer com que a tua alma esteja pura. E quem faz justiça é Deus. Quem faz justiça é Deus. Porque Lia não entendeu. Ele não entendeu. Então, falou assim, fala assim no versículo 34. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos me tem dado. Por isso chamou o seu nome de Levi. Todavia, ainda mais com a mente de escravatura. Porque falou assim, agora meu marido se unirá ainda mais a mim. Então, muitas vezes, vamos ter filhos e filhos e filhos, pensando que com o filho o homem vai mudar. Com o filho a mulher vai mudar. Com essa bênção, o meu marido vai mudar. Com essa bênção, a minha esposa vai mudar. Com essa bênção, no meu trabalho, vão mudar de comportamento comigo. Meus familiares vão mudar de comportamento comigo. Não funciona assim. As bênçãos é para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. As bênçãos é para que Deus venha nos fortalecer na fé. As bênçãos é para entender que só Deus é o nosso socorro. Porque se estamos dependendo de pessoas para ser felizes, vamos morrer aí mesmo no fundo do poço. Porque normalmente a tendência das pessoas é nos colocar cada vez mais para baixo. Sendo quando temos bênção de Deus. Então Lia não entendia ainda. Com 3 bênçãos de Deus, ainda estava com mente de escravatura, pensando que uma vez que tivesse a sua bênção, que o outro que ele estava a fazer a fazer sofrer, o outro que ele desprezava, que iria mudar o comportamento. E não foi assim. Porque continuou. Já vai 3 filhos. E ainda assim o outro não muda de comportamento. Então, fala assim, em versículo 35, e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome
Judá e cessou de dar à luz. Então, Lia, já no quarto filho, já entendeu que a glória era para o nosso Deus, porque falou assim: esta vez louvarei ao Senhor. Entende? Então, quando nós louvamos a Deus, nós temos que entender que não temos que depender de pessoas para louvar a Deus. Não temos que depender de bênção para dizer assim: não, Deus me abençoou, agora sim o outro vai me respeitar. Não, não. O apóstolo Paulo mesmo também fala que não nos afligimos nas nossas angústias, nas nossas lutas, mas sim que continuemos a glorificar o nosso Deus. Porque aí o nosso poder, na nossa fraqueza, vai ser aperfeiçoada na força de nosso Deus. Entende? Então, e Lia só entendeu isso quando viu que realmente continuava frustrada. Porque Lia tinha Deus, tinha a bênção de Deus, mas continuava frustrada. Por que continuava frustrada? Porque cada vez que Deus abençoava, em vez de falar assim: meu pai, me ensina a cuidar dessa bênção, me dê sabedoria para poder lidar com essa bênção, meu pai, e me liberta desse espírito de escravatura, de querer sempre que, uma vez que porque talvez não estamos a receber bênção, porque Deus sabe que estamos a esperar que receber bênção para que o outro venha nos respeitar, para que o outro venha nos deixar de nos desprezar. E Deus quer dar a bênção, mas fala assim: é que cada vez que eu dou a bênção, parece que não entende. Por isso que a sua bênção não se multiplica, porque está a esperar que o outro venha lhe prestar o dinheiro para pagar uma conta. Está a esperar que o outro venha lhe prestar tal coisa para que ela possa solucionar o problema e não concentrar em Deus, que seja Deus a trazer providência. Às vezes é assim. Porque não esperamos que Deus venha trazer providência, então ficamos a esperar pelas pessoas e não vemos a nossa vida avançar, não vemos milagres na nossa vida. Mas quando nós deixamos, porque essa pessoa, sabe por que essa pessoa fica de grande assim? Fica assim: não, se sem mim ela não é nada, sem mim ele não é nada. Sabe por quê? Porque sabe que sempre estamos dependentes deles para pagar as contas, para pagar isso, para pagar um crédito, para pagar isso mais o outro. Entende? Outra vez estamos dependentes de terceiras pessoas para que nos ajude. Por isso não avança. Mas quando fala: meu pai, eu não tenho com quem contar, eu não posso contar com ninguém, então o Senhor me ajuda a encontrar um trabalho, o Senhor me ajuda a pagar essa dívida, o Senhor me ajuda a encontrar uma solução para restaurar o meu casamento, o Senhor me ajuda a encontrar isso, porque essa pessoa, cada vez que eu peço ajuda, essa pessoa me despreza, essa pessoa pensa que eu estou comendo a palma da sua mão, porque nesse momento eu estou desempregada, então essa pessoa se sente assim o tal, então me despreza. Então, meu pai, o Senhor é o único que me pode ajudar, o Senhor é o único que pode trazer providência na minha vida. Então, meu pai, eu confio no Senhor, porque o Senhor é o meu socorro, o Senhor é meu refúgio, porque eu estou cansada de ser rejeitado, de ser desprezado por essa pessoa, porque essa pessoa sempre me está a desprezar, porque ele sabe que eu dependo dele para ter um recurso, entende? E Deus vem e dá providência, porque Deus proverá para aqueles que confiam nele. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, mas confiando em Deus, depositando a confiança em Deus, depositando toda a carga, todo o peso e entregando a Jesus Cristo para que Deus venha e faça. Então não temos que depender de pessoas para conseguir fazer um projeto, para conseguir pagar uma dívida, para conseguir pagar qualquer coisa que nesse momento nos esteja a tirar a paz. Entende? Porque Lia não entendia, estava pendente do outro. Não, se eu conseguir pagar essa dívida, se eu conseguir ter filhos, se eu conseguir isso, mas o outro, vou conseguir o respeito do meu marido, vou conseguir o amor dele, vou conseguir a atenção dele, vou deixar de ser desprezado. Não, pelo contrário. Quando nós adoramos a Deus, quando exaltamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós entendemos que toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus, aí é quando nós temos que louvar a Deus e vemos a manifestação de Deus na nossa vida. Então pare de querer esperar que as pessoas vão fazer por ti. Ore a Deus: meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, só o Senhor é meu socorro. Porque fala que o meu socorro vem de ti. Entende? Então, é em Deus que temos que descansar. É em Deus que temos que apaziguar a nossa alma. Então, vamos orar a Deus e pedir para que o Espírito Santo venha trazer providência na nossa vida. Pare de esperar por essa pessoa para te ajudar. Pare de esperar por essa providência, dessa ajuda para te ajudar. Pare e comece a focar que Deus tem que ser o teu foco para te trazer a providência. É Deus quem traz a providência. Por isso que essa bênção não chegou ainda. Porque eu, por enquanto, estava a esperar que o outro me ajudasse. Eu fiquei lá.
Mas quando eu falei, meu pai, me dá sabedoria, me dá entendimento para saber como sair dessa. Me dá sabedoria, me provê, meu pai, traz providência. E aí, deixei de depender do outro que me desprezava. E aí Deus deu providência. E Deus até coloca em vergonha aquele que vem para nos desprezar, aquele que vem para mostrar que é o tal. Mas isso só pode acontecer quando nós limpamos nosso coração e falamos assim, meu pai, o meu socorro vem de ti, não tenho com quem contar. Então traz o teu socorro, meu pai, traz providência, meu pai. Porque pelo fato de agora estar sem trabalho, não quer dizer que Deus não possa fazer. E esse também é um bom cenário para a manifestação de Deus na nossa vida. Quando não temos nada, quando não temos nenhum recurso, quando não temos forma de fazer com que esse milagre suceda. É aí onde o Espírito Santo trabalha mesmo. Quando o homem não pode fazer nada, porque nosso Deus é Deus do impossível. Então para de depender dessa pessoa para que as tuas coisas possam ir na frente. Peça a Deus, meu pai, a tua palavra diz que o meu socorro vem de ti. Entende? Que é em ti que eu tenho que descansar. E o Senhor disse que o teu fardo é leve. O teu jugo é suave. Então, meu pai, faz-me descansar em ti. Aquieta a minha alma. E vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Talvez essa coisa ainda não tem de desenrolar aí, porque estamos dependentes que o outro nos ajude. E o outro continua a sentir-se o tal. A última bolacha do pacote. Por quê? Porque sabe que estamos presos, estamos com o rabinho, desculpa a palavra, mas estamos como... E sim, estamos aí presos aí. Porque se nem ele ajudar, então não há mais solução. Mas temos um Deus tão grande para nos mostrar que não precisamos de ninguém para nos humilhar, para poder nos ajudar, mas sim que é Ele quem vai nos ajudar. Então clama a Deus que o socorro vem dEle. E deixa de me negar pelo outro que está a desprezar, pelo outro que está a humilhar, só pelo fato de dizer, não, se não é por mim não come, se não é por mim não bebe, se não é por mim não soluciona os seus problemas. Não, coloca Deus em primeiro lugar, coloca o teu socorro em Deus, para tu ver Deus a colocar aquele que te está a desprezar, para começar a ver o Deus grande que tu serves. Deixa de me negar, deixa de ficar aí na humilhação, no desprezo e dizer, não, se ele não me ajuda, eu não vou avançar. Não, Deus é quem vai te ajudar, Deus é o teu socorro. Coloca em prática para tu ver que a palavra de Deus é real. E deixa de pensar que o outro é o foco, que o outro, e se eu conseguir isso, o outro vai deixar de me desprezar, o outro vai me respeitar. Mentira, o outro vai continuar a fatar respeito, assim como fez com Lia aqui. O outro vai continuar a desprezar. Mas quando louvamos a Deus, o outro pode continuar a desprezar. Mas o meu Deus é grande, o meu Deus proverá. Talvez está a esperar uma providência, mas porque Deus fala, Deus não faz, porque está a esperar que o outro venha fazer na tua vida. Está a esperar e principalmente está a esperar com que aquele que te despreze venha te ajudar. Não. Porque Deus fala, na palavra de Deus fala assim, eu nunca vi um justo a me ligar ao pão, nem a sua descendência. Então, se estás a andar aí no caminho de Deus, estás a andar aí da forma como agrada a Deus, clama a Deus. Meu Pai, o Senhor disse que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Olha como este me está a humilhar, me está a ofender, me está a dar cada vez mais e mais aflição com essa pessoa, porque se não é ele a me ajudar, eu não tenho com quem contar. Entende? Mas Deus vem e faz. Põe a prova com Deus para ver o Deus grande que tu serves, ok? Vamos fazer a nossa oração. Espírito Santo, meu Pai, obrigado por essa direção, meu Pai. Oh, meu Pai, que essa pessoa possa entender que tem que deixar de depender de pessoas, de depender de coisas e deixar que o Senhor trabalhe, meu Pai. Porque talvez essa pessoa não viu ainda a bênção na sua vida, porque está sempre a esperar que pessoas venham fazer na sua vida. Está sempre a esperar que pessoas, ainda quem o despreza, venha fazer coisas grandes na sua vida, meu Pai. O Senhor não precisa que essa pessoa tenha trabalho. O Senhor não precisa que essa pessoa tenha os recursos prováveis para fazer milagres na vida dela, não, meu Pai. O Senhor só precisa de um coração quebrantado, um coração obediente, um coração humilde, um coração que venha entender que o Senhor é Deus, que só o Senhor deve ser louvado e exaltado, meu Pai. Que as nossas bênçãos não tem que ser para fazer com que o outro venha nos respeitar, fazer com que possamos sair da humilhação, não, meu Pai. As tuas bênçãos é fazer com que o teu nome seja glorificado, é fazer com que nós possamos louvar somente a ti, Jesus. Oh, meu Pai, abre o nosso entendimento para entender que muitas vezes não recebemos bênçãos porque só dependemos de pessoas, só primeiro clamamos a pessoas, primeiro deixamos que outros nos pisem para poder ter algo na nossa mão, mas o Senhor não nos fez para isso.
O Senhor não nos fez para ser cauda, o Senhor nos fez para ser cabeça, meu Pai. Então que nesse momento, o Senhor disse na sua palavra que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, meu Pai, que a partir de hoje paremos de mendigar o pão, principalmente para aquele que nos despreza, que nos humilha, mas sim que a partir de hoje possamos ver que o nosso socorro vem do Senhor, porque senão, meu Pai, os homens vão nos desprezar cada vez mais, os homens vão nos pisar cada vez mais, meu Pai. Então, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu nome seja glorificado na nossa vida, meu Pai, que essa pessoa possa abrir o seu entendimento hoje e deixar de depender dessa pessoa e deixar de ver o seu cenário, porque essa pessoa talvez pensa que por causa de estar desempregada, que por causa de não ter nenhum recurso, a sua vida não pode avançar, que por causa de não ver nada avançar na sua vida, ela pensa que só os homens podem fazer alguma coisa por ela. Meu Pai, abra a mente dessa pessoa, abra a sua visão, meu Pai, abra o seu entendimento para que ela possa ver que maior é aquele que está com ela do que aquilo que é contra ela, meu Pai. Abra a nossa visão, meu Pai, e que no dia de hoje possamos ver a manifestação da Tua mão na nossa vida, meu Pai. E que essa pessoa possa entender que não é pelos recursos que ela tem na sua mão, mas sim que é pelo Deus grande que ela serve. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Vou deixar um louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a tua fé. E lembre sempre, não precisamos de recursos para que Deus possa fazer milagres na nossa vida. Não precisamos depender do outro, precisamos daquele que nos despreza para que Deus possa fazer na nossa vida. Mas sim, é deixar entender que o nosso socorro vem de Deus e deixar que o Espírito Santo trabalhe pela honra e glória do nosso Deus. E lembre sempre, uma vez recebendo a bênção, não vai lá tentando mendigar o amor do outro ou mendigar a atenção dos outros, mas sim, lembre que sempre que toda a honra, que toda a glória é para o nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louva a Deus sempre e deixa de mendigar o amor dos outros. Deus vos abençoe.